Padre Fábio, eu vivo num casamento muito conturbado, sou casado há 10 anos e tenho 2 filhos maravilhosos. Meu marido tem um gênio muito difícil. Ele já está há 3 dias sem falar comigo, após uma discussão. O que leva uma pessoa a agir desta forma, por tão pouco, padre? Ele erra, não pede desculpas e ainda se faz de vítima. Não sei como levá-lo a um terapeuta de casal, porque ele tem resistências a esse tipo de tratamento. Apesar de sermos um casal muito jovem, cada um, nós temos 36 anos cada um, ele tem atitudes como as do pai dele. É extremamente repressor e autoritário em minha própria casa. E dentro da minha própria casa eu não posso dar opinião nem da cor de uma parede. Já pensei em me separar dele várias vezes, mas depois penso que não seria o melhor. Porém, isso tem afetado diretamente minha saúde. Sou formada, tenho minha profissão, tenho uma boa casa, 2 filhos lindos e ainda assim sou incompleta. Padre, estou totalmente perdida e não sei o que fazer. Não aguento mais essa situação. Por favor, me dê uma orientação. Devo suportar ou chutar o balde? Depende do que tem dentro do balde, né? A gente só chuta o balde quando o líquido que está dentro dele não presta mais. Quando o líquido é precioso, muito pelo contrário, nós vamos cuidar o tempo todo do balde. Agora, se realmente, quando existe ali dentro alguma coisa que não tem valor... Agora, é interessante que essas relações matrimoniais, às vezes, tão conturbadas, gente tão jovem, né? E tão cristalizadas. Você fala que é interessante que ele tem um comportamento muito semelhante ao pai. E o pai, pelo que você me conta, ele também é muito repressor, autoritário. Gente, vocês precisam ter muito cuidado quando escolhem o marido para a vida de vocês, viu? Porque no tempo de namoro, você já começa a perceber um pouco do que o seu futuro cônjuge vai ser. Olha um pouco para a família dele, para a estrutura familiar que ele tem, ou que ela tem, e é um jeito bom de você analisar. Agora, o que mais me assusta, sabe o que é? É uma pessoa aos 36 anos de idade estar totalmente cristalizada na sua personalidade. O que é cristalizar? Veja bem, quando a gente é pequeno, os nossos defeitos, eles são manipuláveis, eles são manuseáveis. É como se a gente pudesse pôr a mão nele e modifica. Tanto é que tem aquele ditado muito interessante, né? É de pequenino que se torce o pepino. Por isso, se você pega um pepino que está nascendo e ele tem alguma deformidade, você tem como ajeitar aquilo. Você dá a forma que você quiser. Você faz o que você quiser com aquele pequeno legume que está crescendo. Depois que ele cresce, é impossível, ele vai quebrar. Se você tentar torcer, ele vai quebrar. Porque ele não assumiu o formato que deu. Ele não assumiu o outro formato. Ele ficou sem a possibilidade de ser mudado. Quando nós somos jovens, o processo é a mesma coisa. Os defeitos na criança, se não tratados, eles serão mais sérios na adolescência. Se não tratados na adolescência, eles serão mais sérios ainda na juventude. E se não tratados na juventude, eles serão ainda mais sérios na fase adulta e depois serão insuportáveis na velhice. A isso nós chamamos de processo de cristalização. O que é virar cristal? É virar pedra. É deixar de ter possibilidade de sofrer intervenção. O cristal, se você tenta modificar, não tem como, ele está duro. A personalidade humana é a mesma coisa. Quando você tem um adulto repressor e autoritário, este comportamento um dia foi manifestado quando ele era criança. Você já deve ter visto muitas crianças que mandam nos pais, muitas crianças que gritam com as mães, que gritam com os irmãozinhos. Você já está percebendo que aquela criança tem uma leve tendência a se tornar autoritária no futuro. É o momento de você interferir. Se você não interfere naquela criança no momento em que ela está manifestando esse sintoma de autoritarismo, depois você vai ter um adolescente também com as mesmas características e ainda mais acentuadas. Porque, gente, vamos ser sinceros, concretos e reais. A idade acentua tudo o que a gente tem de ruim. Isso não é pessimismo, é realismo. Por isso que o ser humano precisa ter esta consciência. Você hoje
passa pela experiência de lidar com seus defeitos. Muitas vezes os adultos de hoje, eles não são equilibrados porque os adultos do passado não educaram a criança. O seu problema com seu marido, minha filha, é que você tem um homem mal estruturado como pessoa. Você tem um ser humano fragilizado, com defeitos que estão cristalizados nele. Mudar aos 36 anos é possível? É. Só que é muito mais sofrido do que mudar aos 12, aos 4, aos 5. Por quê? Está cristalizado. Pessoa ciumenta, por exemplo. Quando é que ela aquele que tem o ciúme doentio, por exemplo, quando é que ela manifestou que tinha essa tendência a ter posse dos outros, a ter posse das coisas? Quando ela era criança. Por isso que educar é você fazer de tudo para que o que a pessoa tem de pior seja colocado dentro de um controle. Porque senão depois aquilo que ela tem de pior vai comandar a vida dela. E realmente é muito difícil conviver com uma pessoa autoritária, conviver com uma pessoa repressora. Por outro lado, a gente é quase que mas o que eu vou fazer com esse homem agora? Só que você também sabia que ele era assim. Você se casou com ele assim. Não acredito que ele tenha te enganado durante o processo do namoro. Ou se te enganou durante o processo do namoro, se ele se mostrava uma pessoa dócil, amável, querida, e depois do casamento se transformou em outra, isso é caso de declaração de nulidade. Sabe por quê? Isso se chama erro de pessoa. A pessoa ocultou um fator determinante da personalidade dela, e você casou-se com ela achando que ela era assim. Por isso que o namoro é o tempo de você descobrir o que o outro tem de melhor e de pior, e de saber se você quer isso para a sua vida. A sua expressão chutar o balde, ela é muito comum nos dias de hoje. Hoje tem muita gente chutando o balde, mas chuta o balde justamente porque o conteúdo que tem ali dentro não presta, não vale a pena. Então realmente existem muitos casais que chegam à conclusão: olha, nós só moramos juntos, mas nós não somos casados. Nós dormimos na mesma cama, temos até um álbum de casamento onde que tinha um padre lá presenciando a nossa cerimônia, mas a gente nunca se casou. Por causa disso, não é precioso o que se leva no balde. Então, se realmente o líquido do balde não tem valor, chuta-se com muita facilidade mesmo. É por essa e outras razões que o casamento está cada vez mais se transformando numa solução fácil, tanto para assumir quanto para desistir. Hoje as pessoas se casam com muita facilidade e também se dispensam com muita facilidade. É uma tendência no mundo de hoje. Perdeu-se aquela ideia de que o sacramento é para a vida toda. Então já se casa, pensa, se não der certo a gente se larga. Isso daqui, esse quadro que nós temos diante de nós, uma mulher que com tão pouco tempo de casada, já chega à conclusão de que não é o homem que ela queria para a vida dela. Porque na verdade o que acontece é isso. É autoritário, é repressivo, não me deixa viver, não me deixa ser eu. Veja bem, isso não é um homem que faz bem para você. Agora, você vai chutar o balde se você sabe que não tem valor. Agora, se tem valor, coloca tudo isso na mesa. Diga para ele que você não quer esse tratamento, que você é uma pessoa, que você tem valor, que você tem voz, que você quer ter vez. E que se o amor dele por você for verdadeiro, ele vai, com todo o sofrimento de uma pessoa de 36 anos, porque mudar aos 36 é pior do que aos 12, eu volto a dizer. Vai ser difícil para ele? Vai. Mas se ele te ama, ele vai ter que mudar por você. Sobretudo se aquilo que você está reivindicando é, de fato, se aquilo que você está pedindo a ele é realmente o que você está me dizendo aqui. A possibilidade de você ter voz e vez dentro da sua casa é o mínimo que uma esposa merece. Nós vamos para um rápido intervalo. 0 operadora 12 31 86 2600. Liga pra gente, participa. Daqui a pouquinho estamos de volta. Intervalo aqui, o cinegrafista estava contando que outro dia um padre foi preso, autuado no bafômetro,
Multado, preso não, né? Só multado. Porque, coitado, celebrou a missa, saiu para celebrar na outra capela. Foi pego no bafômetro. É um problema mesmo, agora a gente vai ter que diminuir, viu, o número de vinho que se toma na missa, senão vai todo mundo preso. Padre, freira, papagaio, balaio de manga, sacristão, todo mundo. Toma cuidado agora pra gente não... Se come um bombom, não tem um negócio assim também? Come um bombom de licor, a pessoa já fica com teor alcoólico alterado. São as mudanças. Eu não vou identificar essa pessoa aqui não, e eu vou fazer questão de ler, porque o e-mail dela está um pouco ligado àquela primeira questão que nós abordamos, da pessoa que estava com dificuldade com o marido. Só que essa aqui foi mais séria ainda, veja bem. Conheci um rapaz há 3 anos atrás, família dele muito católica, e através até dessa família que ela foi conhecer a Canção Nova. Se casaram em janeiro deste ano e namoraram, noivaram. A relação sempre foi muito tranquila, ela está dizendo, muito companheirismo. E ela coloca uma coisa interessante aqui. Eles nunca brigaram durante todo o processo do namoro. E no começo do mês de junho, 5 meses depois de casado, ele simplesmente disse que cometeu um erro e saiu de casa. Foi embora. Foi como se uma bomba tivesse caído sobre a minha cabeça, padre. Minha família está muito abalada, a dele também, principalmente a mãe dele, que é muito católica. Eu o amo, sempre fui uma boa esposa, sempre fiz tudo certo. Padre, não sei o que fazer, não entendo por que ele fez isso comigo. Não sei mais se posso reconstruir a minha vida. Pois eu me casei na igreja e diante de Deus sempre serei casada. Por favor, me dê uma luz. Primeira coisa, minha filha. Não se casa com uma pessoa com quem você nunca brigou. Né? Isso não é um valor. Com todo respeito. Uma relação ela só pode ser compreendida como saudável se há desentendimentos também. Às vezes nós temos uma visão muito romanceada, muito romântica do outro, né? Nós nunca brigamos, nós nunca fizemos isso, nós nunca fizemos... Outro dia, eu estava até me recordando, há muitos anos atrás, eu me encontrei com um rapaz, na Canção Nova mesmo, e muito casualmente ele me chamou e falou assim: padre, eu vou me casar na semana que vem. São, parece que 6, 7 meses de namoro, mas a gente sabe que a gente se ama, e eu estou me casando, padre, muito feliz, porque durante todo esse tempo de namoro, eu nunca desejei a minha namorada sexualmente. Aí consegui viver a castidade, nunca nem desejo por ela eu senti, padre, olha que maravilha. Aí eu pus a mão na cabeça. Porque isso é visão romântica. Gente, como é que você vai se casar com uma pessoa pela qual você não sente atração sexual? Isso não existe. Isso é visão romântica. Se ele me falasse que ele estava se casando com uma mulher com quem ele lutou o tempo todo para viver a castidade, isso é maravilhoso. Ele sentia o desejo e lutava para poder preservar-se para o casamento e preservar, uma vez que isso para os dois era um valor. Agora, sentir-se feliz por não sentir-se atraído por ela, pelo amor de Deus. E eu não medi as palavras, meu filho, não se case então. Não se case, porque isso é um requisito básico para uma relação a dois. Para você se casar com uma mulher, você tem que no mínimo sentir-se, além de tudo, você tem que ter no mínimo atração sexual por ela. Como é que você vai estabelecer uma relação de marido e mulher, a partir do respeito, com tudo aquilo que a gente sabe que é valor? Mas o sexo faz parte da vida do casal, e para com essa visão ingênua das coisas. Isso não leva ninguém a nada. Deus não nos fez para sermos anjos. Não nos criou para sermos anjos. E Ele não vai nos pedir respostas de anjos. Você não é anjo e não tem que ter comportamento de anjo. Você tem que ter comportamento de homem honrado. Com todo respeito a você, minha filha. Ao me contar que você nunca brigou com seu namorado, que você se casou com ele, sem nunca ter tido um conflito com ele, você entrega para mim a prova concreta de que o casamento de vocês não deveria ter acontecido. Sabe por quê? Porque a gente só pode se casar depois que você viveu todas as fases do conflito. Porque senão você está casando com um príncipe encantado, e ele está casando com uma princesa. Recorda-se, o meu livro Sequestro da Subjetividade fala disso, que existem relações que elas são pautadas a partir dos contos de fadas.
A menina espera que o príncipe encantado chegue. E um dia ela acha que encontrou esse príncipe encantado. Daqui a pouco ela descobre que ele é um sapo. Ela vai embora. O encanto se desfaz. Da meia-noite às badaladas do relógio e tudo vira abóbora. E eu gosto tanto de abóbora, mas aqui no caso não, né, é o sinônimo de que deu tudo errado. Veja bem, se ele foi embora é porque se estabeleceu a decepção dentro dele. Não brigar não é valor, gente. Pelo amor de Deus, a vida humana é feita de conflitos. E a gente só estabelece os verdadeiros amigos depois dos conflitos. Se na relação de amizade o conflito é necessário para você saber que ama, muito mais uma relação que vai virar casamento, que vai virar família. Então às vezes a gente erra por ter uma visão romântica das coisas. A visão romântica das coisas é aquela visão ingênua de achar que tudo vai ser perfeito, de que tudo será maravilhoso. É igual aquela menina que sai do interior, vai morar na capital para estudar, achando que ela vai viver um sonho de Cinderela. Chega lá, começa a dar tudo errado, ela volta embora 2, 3 dias depois. Tem que voltar mesmo. Se está esperando que a vida seja fácil, está esperando que tudo vai ser simples, não. Dá certo na vida é quem sabe enfrentar o conflito. Quem tem força o suficiente para deixar cair por terra as visões ingênuas que alimenta. Volto a dizer, é processo de maturidade. Uma criança sempre tem uma visão ingênua da vida. Gente, a história da humanidade é marcada pelo processo do deslocamento da visão ingênua até a filosofia. Quando relampeava, relampeja, como é que fala isso? Relampeava mesmo? O relâmpago? A gente falava relampeava. Lá em Minas a gente fala relampeava. Tá relampeando, menino, desliga essa televisão, vai queimar. Quando relampejava, o Cristo está falando que é assim. Sabe o que a gente falava? Papai do céu está bravo. Isso é uma compreensão mítica da realidade. Isso é uma explicação fácil. Diante de tudo que a gente não sabe explicar, a gente costuma ter uma visão mágica, uma explicação mágica. A sabedoria, a inteligência, ela consiste em nós sabermos adequar as respostas para as devidas perguntas. Conflito é isso. É você buscar a resposta certa para a pergunta que você tem. Se você vive a partir de uma visão romanceada, de que tudo será lindo, maravilhoso, você vai se decepcionar justamente no momento que você descobrir que as pessoas não são assim. E o outro não tem obrigação de ser. Muitas vezes, minha filha, uma situação como a sua, você não é a única. Quantos casais se casam assim, achando que o outro é uma princesa, que o outro é um príncipe. Aí na hora que começa a conviver, viu que nada disso era verdade. Porque se já tivesse quebrado o pau antes, tudo bem. Vocês já teriam sabido, olha, nós brigamos, nós já nos acertamos, a gente sabe quais são as nossas diferenças, a gente sabe quais são as nossas qualidades, mas a gente se escolheu mesmo assim. Aí você não está casando enganado. Agora, ao confessar que vocês nunca brigaram, você nos dá a entender de que realmente vocês não se casaram na época certa. O conflito não aconteceu. E conflito é que amadurece uma pessoa. Olha, se você quiser fazer o seu filho ficar criança a vida inteira, é só você evitar os conflitos na vida dele. Só você colocar debaixo da sua asa, não permitir que ele voe, não permitir que ele erre, não permitir que ele caia. É só você fazer isso. Cuidado excessivo faz isso com as crianças. As crianças ficam imaturas para o resto da vida. Aí você vai ver aquele homem lá de 40 anos que ainda tem dificuldade de lidar com as próprias dificuldades. Dificuldade com a própria dificuldade. Ele não sabe lidar com os limites que tem, porque infelizmente não foi preparado para viver conflito. Tem gente que não gosta de conflito. Você já deve ter encontrado muita gente assim. Ela nem estabelece conflito com os outros porque ela tem medo. Ela tem medo de perder os amigos, tem medo de contrariar o outro. Pelo amor de Deus, quem é seu vai ser seu sempre. Quem realmente gosta de você vai gostar de você mesmo no momento que se estabelecer o conflito. Quem de fato encontra um valor em você não vai te jogar fora só porque você tem uma opinião contrária a dele, não. E tem gente que às vezes, para dizer que pensa de forma diferente, tem uma dificuldade danada. Isso é imaturidade, gente. Maturidade consiste em nós sabermos dizer o que a gente verdadeiramente pensa sobre as coisas, consiste em a gente verdadeiramente dizer o que a gente sente, sem medo do que o outro vai reprovar ou aprovar em nós. Isso é uma questão de sobrevivência.
Se a gente não investe nesse processo de maturidade, nós vamos chegar aos 40 anos com a mesma idade mental e sentimental e afetiva de um adolescente de 12. Não podemos fazer isso. Isso é retrocesso. Isso é deixar de você viver o bom da vida. Pode ver, grandes amigos nascem, você tem certeza de que ele é seu verdadeiro amigo, é depois que vocês já quebraram o pau e mesmo assim a amizade continuou de pé. Já tiveram inúmeras dificuldades, mesmo assim o outro não desistiu de você. Quando você fez tudo errado e mesmo assim o outro te perdoou e falou: olha, eu não te jogo fora da minha vida porque eu já não sei mais pensar a minha vida sem você. Eu reconheço o seu valor. Você não tem obrigação de ser perfeita. Eu te reconheço imperfeito, com direito de errar, e mesmo assim eu quero você na minha vida. Faz parte. São os conflitos que nos amadurecem o tempo todo, né? Tem uma aqui, que tinha visto antes. Padre Fábio, o senhor pode me explicar a respeito das pessoas que rezam diante de imagens? Me explique. Essas pessoas que rezam diante das imagens, acham que elas estão ouvindo? Não, a imagem não pode ouvir nada, né? Mesmo se tiver alguma ouvindo, eu estou correndo, pelo amor de Deus. É igual a imagem que chora, a imagem que é isso, a imagem que é aquilo. Eu, com toda sinceridade, eu respeito, mas eu não vou atrás dessas coisas. E tenho muito respeito por quem crê. Agora, um dado de fé. Imagem não escuta nada. Imagem não pode nada. Porque se pudesse, nós estaríamos no mundo da idolatria. Se você acredita que uma imagem tem poder de alguma coisa, de fazer um milagre na sua vida, isso se chama idolatria. É a mesma forma que você acreditar que a foto da sua mãe tem um poder além do de uma foto. Não. Uma foto e uma imagem possuem o mesmo valor. Me recordam alguém que eu admiro. O que muda na vida, o que tem transformação na vida, não é a admiração que eu tenho pela imagem, mas é a atitude concreta que nasce da admiração que eu tenho. Então, se eu admiro a minha mãe, não adianta eu falar bem dela, não. Isso não vai nem deixá-la muito feliz se ela sabe se eu tenho um comportamento totalmente diferente daquilo que eu digo. É a minha atitude de ver o valor que a minha mãe tem e eu trago para a minha vida. Aí muda o meu jeito de ser. Só assim tem sentido a devoção aos santos e a imagem que nós temos em casa, que não é de adoração. Para mim, volto a dizer, se eu tenho um Cristo, uma imagem de Nossa Senhora segurando Jesus, essa imagem é barro. Essa imagem não tem nenhum poder, senão me recordar o valor dessa cena. Nós temos aqui a imagem de Pietà. Para mim, uma das expressões mais bonitas da dor humana é a mãe segurando o filho morto nos braços. Agora, você que já perdeu um filho, você vai se ajoelhar diante dessa imagem e a sua dor vai embora? Não. Esse milagre, essa imagem não pode fazer. Agora, o que ela pode provocar dentro de você é uma identificação da sua dor com a dor que essa mulher sentiu. E aí você descobre como é que essa mulher viveu essa dor. Como é que ela segurou o filho morto nos braços e como é que ela continuou a vida dela depois da morte do filho. Aí isso sim transforma a sua vida. A atitude daquela que você olha na foto ou que você olha na imagem. Agora, ajoelhar-se diante da imagem e achar que aquele barro tem poder de nos curar, tem poder de mudar a nossa vida, isso é idolatria. Falei na semana passada do Círio de Nazaré. Não, falei foi hoje, né? Foi hoje que eu comecei com Romaria, né? O Círio de Nazaré, aquela pequena imagem que passa na berlinda pelas ruas de Belém, ela não faz milagre algum. Agora, a Virgem de Nazaré, essa pode fazer um grande milagre na nossa vida se nós vivermos como ela. Porque, até fiz uma música nova para o Círio em que eu falo, quem anda nos seus passos não se perde de Jesus. Porque o bonito da Virgem de Nazaré é que ela está levando o menino Jesus no colo. Eu vou atrás dela é por causa do menino que está no colo dela. Não é por ela só, não. O que faz a multidão caminhar em torno daquela berlinda, engana-se quem pensa que é a imagem grande. É a pequenininha que está no colo. Nossa Senhora só é o que é porque ela tem o filho nos braços.
ela nos oferece o Cristo. Só por isso nós estamos atrás da procissão, porque eu quero o Cristo que ela anuncia. Agora, pensar que aquela imagem tem poder de fazer milagre na minha vida, na sua vida, isso é idolatria. E nós não ensinamos isso, a igreja não ensina isso. Ensina que entre a imagem e a minha vida pode haver uma ponte. Aquilo que ela me lembra, tanto é que ela pode ser mudada. Pode ser uma esse ano, pode ser outra o ano que vem, pode ser outra do ano que... Sabe? Mesmo que seja a imagem da manifestação miraculosa de Deus. Não importa. Ela é apenas um sinal, é uma matéria temporária. Quando aquele pastor chutou a imagem de Nossa Senhora Aparecida, houve uma manifestação pública, né? As pessoas indignadas com o gesto do pastor. Eu não vou julgar o gesto dele, mesmo porque já fizeram muito isso. Eu só vou dar um significado daquilo. Na época que aconteceu para mim, primeira coisa que me veio. Ele tentou ensinar um valor através de um gesto grosseiro. Ele tentou ensinar uma verdade a partir de um gesto grosseiro. Ele estava tentando dizer, o gesto não muda a vida de ninguém. Mas ele não precisava ter chutado a imagem para poder demonstrar que o gesto não tem poder de transformar. Da mesma forma como é grosseiro eu chegar na sua casa e rasgar a foto das pessoas que você ama. O que eu tenho e que posso é ensinar como padre, ele como pastor, que as realidades materiais, elas estão aí apenas para estabelecer pontes. Elas não são o definitivo, gente. Mesmo que se a minha fé estiver numa imagem, no dia que ela quebra, a fé quebra junto com ela? Ou no dia que essa imagem for roubada, roubam a minha fé também? Não. Igual aquele atentado que houve um ano retrasado lá em Belém do Pará. Jogaram uma pedra em cima da imagem e quebraram a imagem, danificaram a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Isso não danifica a fé do povo, apenas agride a sensibilidade de um povo que crê, mas não pode abalar a minha fé. É como se então hoje descobrissem o corpo de Jesus. Se descobrissem o corpo de Jesus, os ossos de Jesus, isso mudaria a nossa crença a respeito da ressurreição? Absolutamente nada. Porque como foi a ressurreição não importa. A maneira como a ressurreição se estabeleceu a mim não importa. O que importa é o Cristo ressuscitado presente na igreja e sua força atuante através dos primeiros discípulos, através das primeiras comunidades. A nossa fé está nisso. Por isso que quando publicaram essa baboseira do Código da Vinci, aquela coisa toda, nossa, um atentado contra a fé, e as bancas estão cheias de livros assim, o livro que vai mudar o destino do cristianismo. Que palhaçada! Esses livros podem dizer o que quiserem, mas eles não mudam o que o cristianismo fez no coração das pessoas, não fez o que o cristianismo fez no coração da sua mãe, da sua avó, não muda o que fez no seu coração. Você é testemunha viva de que o cristianismo é uma mística que nos torna melhores. Porque no dia que deixar de nos tornar melhores, isso morre. E não morre justamente porque o ressuscitado nos move para esta consciência constante. Por isso, minha gente, que nós não estamos presos a essa materialidade da fé. Da mesma forma como atravessar a porta e achar que você vai ficar santo por causa disso, você ganhou indulgência porque atravessou a porta, isso são gestos simbólicos. Se isso não tiver repercussão na sua alma, não faça, porque você estará repetindo um gesto que não tem absolutamente poder de mudar você. Entende? O que você precisa buscar verdadeiramente é o que está por trás das palavras. Igual muita gente acha que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é sagrada, mas o livro, não. O livro isso é transitório. Ele pode acabar hoje, de repente você ganha um outro novo, isso é relativo. A sacralidade, então de repente aqui dentro desse livro tem muita coisa preciosa que você considera precioso. Tudo bem. Mas não é essa matéria que é preciosa, é o que está nele. E o que está nele, eu lhe confesso, não é página, não é papel, não, é minha vida, é a vida de quem eu escutei. A Sagrada Escritura é a mesma coisa, extrapola a materialidade, é mais do que papel, é mais do que folha.
Mas é isso que está aí gravado no seu coração. Isso sim é sagrado. E às vezes, minha gente, nós caímos num processo religioso tão infértil, porque nós nos prendemos na materialidade das coisas. A gente acha que fé é isso, e fé é o contrário. Igual outro dia, estava assistindo um vídeo de Joseph Campbell, um dos maiores especialistas de mitologia no mundo. Ele estava dizendo assim, ele perguntou a um padre: Padre, o senhor tem provas concretas da fé que o senhor professa? Aí o Joseph Campbell não esperou nem o padre responder. Padre, não fique conflituado com a minha pergunta, porque se o senhor tiver provas concretas da sua fé, então não é fé mais. Nós não temos provas concretas de nada, mas nem por isso a nossa religião está suscetível aos livros novos que saem, às conversas novas que saem por aí. Cada tempo sairá uma coisa. Porque se você for colocado diante do tribunal, vamos começar a partir de você, e o juiz vai dizer assim: olha, eu quero que você me dê uma prova concreta de que você ame o seu filho. Você não vai saber fazer absolutamente nada. Sabe por quê? Amor extrapola a materialidade. O presente, por exemplo, é um bem material. Você ama alguém, você grava um CDzinho, coloca músicas que você gosta, você escreve um bilhetinho carinhoso e você entrega àquela pessoa. Isto é uma materialidade tentando significar o que não é material. Mas não é assim que você dá provas de quem você ama, mesmo porque isso pode passar pela falsidade. Você pode muito bem ir numa festa de aniversário e levar um presente por obrigação, só para não ficar feio. Quantas vezes vai, tem que levar, né? Fazer o quê? Quando na verdade, o presente que verdadeiramente agrada a gente é o que não é material e que no dia a dia você recebe do outro. Aquele olhar de felicidade quando te encontrou, aquele abraço carinhoso, aquela mensagenzinha no celular dizendo que está com saudade de você. São coisas simples que você percebe, mesmo que não haja materialidade. Você não tem como dar provas concretas de que você ama alguém. Isso é muito difícil, é quase uma ingratidão. É quase um desaforo você ser colocado nessa parede. Olha, me dê prova de que você me ama. Isso não existe. E só os imaturos pedem prova de amor, né? Os inseguros. Eu quero que você prove que você me ama. Pelo amor de Deus, eu não tenho como provar nada. Se eu não for competente o suficiente para fazer você sentir que eu te amo, então eu realmente não amo. Eu assumo a minha incompetência. Eu não tenho como lhe provar absolutamente nada. Agora, se o meu jeito de viver não é o suficiente para você entender que eu te amo, então eu não tenho o que fazer, eu não tenho o que falar. Esse é o contexto da fé. Quando você não tem o que oferecer materialmente, mas você está ligado de outra forma. Não é a materialidade que nos prende, é algo que vai além. É algo que extrapola o contexto do material. E eu confesso para vocês que acho que a vida é muito mais interessante quando ela está aí. Quando as coisas são muito concretas, a gente corre o risco de viver no artificial. Quando uma pessoa pede de você aquilo que você tem. Eu me recordo, minha gente, que na doença do Robson, logo quando ele precisou fazer a primeira cirurgia, ele quase morreu. Teve um dia que eu fiquei vários dias lá em Formiga por causa dele. Algumas noites eu dormia lá na casa dele, ficava com ele. Numa daquelas noites eu estava deitado ao lado dele. Eu me recordo que eu estava acordado e percebi que ele estava acordado também. Só que ninguém falou nada. De repente ele me perguntou: meu amigo, você está acordado? Eu disse: estou, Robin. Por quê? Você está precisando de alguma coisa? Ele me falou assim: não estou precisando de nada não. Eu estou com febre, mas já tomei o remédio. Aí passaram-se alguns segundos assim em silêncio. Aí ele falou assim, percebi que ele estava chorando, e ele falou assim: mas eu queria lhe falar
que ter você aqui do meu lado torna mais fácil esse momento tão difícil na minha vida. É disso que eu estou falando. Ali naquela hora não tinha nada de material que eu pudesse fazer. Não tinha um remédio que eu pudesse pegar, não tinha um copo de água que eu pudesse dar, nada. Ele não pedia da minha matéria. Ele apenas agradecia a minha imaterialidade. Porque é mais do que estar um corpo ao lado. Você pode muito bem ter um enfermeiro e não ter a mesma sensação. Não é material, não é o corpo, mas é aquilo que você significa. É aquilo que extrapola o limite do seu gesto. E isso, minha gente, é o contexto da ressurreição, é o contexto da fé, é o contexto da continuidade do Cristo na história. Assim como eu pude ser na doença do meu amigo um bem imaterial, nós também podemos ser na vida dos outros. E esta é a oração mais bonita que nós podemos fazer. Quando você descobre que você extrapolou o limite da materialidade e que você se tornou um bem que não é material. Porque os outros a gente compra. Mas amor, amizade, fidelidade, carinho, isso a gente só recebe à medida em que a gente conquista. E a conquista do que não é material, essa não adianta a gente trabalhar, não. A gente só precisa viver bem. E nem há cartões de créditos que nos dê a possibilidade de comprar. Quem conquistou, conquistou. Eu desejo que você conquiste e que você ofereça a tantos que precisam de você. Derrame sobre o seu coração a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. É de sonho e de pó o destino de um só, feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira ao giló, nessa vida cumprida a só. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha